Agora nós vamos para a segunda parte daquele vídeo que eu iniciei na semana passada. Se você ainda não assistiu, corre lá, onde eu explico quais as funções que o colesterol tem no nosso corpo, quais os malefícios de tê-lo elevado na corrente sanguínea, o que ele faz, né, de aumento de chance de infarto e tudo mais, está tudo explicadinho lá. E nessa segunda parte eu vou explicar como que nós fazemos o tratamento, como que é feito a redução do colesterol com remédio, com exercício físico e os benefícios de fazer isso. Então fica aqui comigo no vídeo até o final que você vai entender tudo e qualquer dúvidas que você tenha, vai deixar nos comentários. Já se inscreva no canal, compartilha aí com seus amigos para que essa informação chegue ao maior número de pessoas. Bom, entendido, né, como que o colesterol age no nosso corpo, o excesso dele age no nosso corpo e quais os malefícios que ele traz, é importante agora a gente entender como que é feito o tratamento, a redução desse colesterol. A gente tem o tratamento, a gente chama multidisciplinar, multifatorial, ou seja, não é só tomar o remédio, baixou o colesterol e tá ok. A gente precisa ter uma estratégia, um tratamento de longo prazo que aborda atividade física, a redução de certos alimentos, tá? Ou até retirada deles, e o tratamento medicamentoso também e o acompanhamento disso no longo prazo. Como eu expliquei no primeiro vídeo, o colesterol é um dos responsáveis por fazer as placas de gordura, a aterosclerose, e por conta disso aumentar a chance de infarto, de derrame. Então, dependendo dos níveis individuais de risco de cada pessoa, a gente vai precisar baixar para um nível mais baixo ou nem tanto. Então, e essa avaliação, ela é, como eu disse, individual. Então, não existe um valor único de colesterol que sirva para todo mundo. Baseado nisso, é que a gente vai escolher qual a dose do remédio, qual remédio a gente vai usar e qual a intensidade da redução de certos alimentos gordurosos, gordura saturada principalmente. Jean, o que é gordura saturada? Gordura saturada é aquela gordura em que todos os carbonos que estão lá na composição química do lipídio, eles estão ligados com um hidrogênio, tá? Então não tem mais onde hidrogênio se ligar ali, Jean, tá, sem química. Via de regra, as gorduras saturadas, elas tendem, tá? Isso tem algumas exceções, mas elas tendem a ser sólidas em temperatura ambiente, tá? E se liquidificam quando a gente aquece, diferente das gorduras vegetais que tendem a ser líquidas em temperatura ambiente. Então, o que as gorduras saturadas fazem no organismo? Elas aumentam a síntese, ou seja, a produção de colesterol endógeno. Lembra que eu falei que é o nosso fígado que produz a maior parte do colesterol? Pois é. Alguns estímulos, dentre eles a gordura, o excesso de gordura saturada, faz com que o fígado produza mais colesterol. Então, onde tem gordura saturada, Jean? Nas carnes muito gordurosas, no frango, no peixe, dependendo do corte ali que for, por exemplo, frango, aquela pele do frango ou alguns cortes como a sobrecoxa, como a coxa, tendem a ter mais gordura, como por exemplo o peito de frango. Poxa, Gé, mas vou comer só peito de frango, aquele negócio não tem graça. Pois é, tudo vai depender da intensidade com a qual a gente vai precisar baixar o teu colesterol. Tá? Se o seu colesterol não for tão alto assim, se o seu tratamento estiver bem feitinho, tiver com atividade física bem encaixada, nada impede de eventualmente você comer um corte um pouco mais gorduroso da carne ou do frango. Tá? Como eu disse, não existe um tratamento padrão único que vá servir para todo mundo. Algumas pessoas vão precisar de uma dose mais alta de remédio, outras uma dose mais baixa. Jean, qual remédio que é esse? Eu ouvi dizer que esses remédios aí para colesterol atacam o nosso fígado, dá diabetes. Então, todo tratamento em medicina, toda intervenção que a gente faz, seja ela cirurgia, seja ela remédio, ela está embutida, tem um risco ali embutido. Tá? Então, o que nós em medicina fazemos? A gente pondera o risco e o benefício. Então, se o benefício do uso de determinado remédio ou de determinada cirurgia, né, se esse benefício ele é maior do que o risco da doença, então a balança desequilibra mais para esse lado, ou seja, é mais benéfico usar o remédio. Agora, se os efeitos colaterais são mais intensos e mais graves do que a própria doença, a gente opta por não usar. Muitas vezes esses remédios nem são colocados em mercado, dependendo do que se apresentam nos estudos. As estatinas, que é a principal classe de remédio que a gente usa para baixar o colesterol, elas têm sim riscos. Poxa, gente, eu vou tomar um remédio com risco? Pois é, a gente modula esse risco. Tudo que a gente faz em medicina, como eu já disse, é tentar equilibrar isso.
E quais são esses riscos? Risco de ter diabetes, tá? Algumas pessoas, principalmente aquelas mais idosas, que já têm um pré-diabetes, que fazem pouco exercício físico, mulheres também têm um risco talvez maior de ter o diabetes causado pelas estatinas. Só que esse risco, como eu disse, ele é muito pequeno, muito menor comparado com o benefício de redução de infarto no longo prazo em torno, tá? Isso é uma média, vai variar conforme o remédio, conforme os estudos e a população que é estudada. Então, esse benefício em torno de 20% de redução de infarto, diante de um risco bem menor, em torno de 10% no máximo, de início de diabetes. E mesmo em pessoas que têm diabetes, olha só que legal, pessoas que têm diabetes, as estatinas, né, simvastatina, rosuvastatina, atorvastatina, todas essas que terminam em estatina, elas vão ter um benefício também nas pessoas que têm diabetes, principalmente naquelas que têm um diabetes e aquele diabetes um pouco mais avançado, porque a gente sabe também que o diabetes, quando ele está descompensado, quando ele não está bem tratado, ele aumenta a chance de formar aquelas plaquinhas de gordura que eu mostrei para vocês, tá? Se vocês bem se lembram do vídeo anterior, é isso aqui. Tá? Então essas placas aqui, essas obstruções, elas acontecem diante de vários fatores, dentre eles o diabetes, dentre eles o colesterol, o cigarro, pressão alta, tá? Só recapitulando. Então, esse tratamento com essas estatinas, elas vão reduzir esse nível de colesterol e vão diminuir a chance de formação de placas e, às vezes, até diminuir essas placas que já estão formadas. Poxa, Jean, então quer dizer que eu tomo remédio, ele não vai dissolver a placa, não vai acabar com a placa? Pois é, infelizmente não, tá? A gente ainda não inventou um exemplo que eu gosto muito de dar, uma espécie de, digamos assim, soda cáustica, que você joga na pia, desentope, né, limpa o vaso. Isso a gente ainda não inventou. Mas sim é possível, tá, com que o tratamento faça a placa ficar estável, ela deixar de progredir ou, em alguns casos, até diminuir. A gente já tem estudo que mostra isso, que ao longo dos anos, isso não vai acontecer da noite para o dia, até porque essas placas não se formaram da noite para o dia, elas podem ir reduzindo com o tratamento regular. Aliado também, tá, ao exercício físico. O exercício físico ele ajuda a melhorar a composição corporal, ter mais músculo, né, ter mais... melhorar a sua utilização de energia, as gorduras como fonte de energia também, e isso vai ajudar no longo prazo, tá? A redução. Não é uma redução muito grande, mas como eu disse, faz parte de um contexto, faz parte de um tratamento. Então não existe uma única coisa, tá? Não, agora eu estou tomando remédio, eu posso comer comida gordurosa, posso, né, comer churrasco todo dia. Não é bem assim, o remédio sozinho não vai fazer milagre, assim como em muitos casos o exercício físico e a alimentação não vão ser suficientes, tá? Embora eles sejam necessários, mas eles não vão ser suficientes para baixar o colesterol num nível suficiente para aquela pessoa. Exemplo, pessoas que já tiveram infarto, por exemplo, que tem um colesterol muito alto, que a gente já sabe que tem placas de gordura, nessas pessoas a mudança de hábito, o exercício físico e a alimentação não vão ser suficientes para baixar. Então a gente vai precisar de uma ajuda do remédio. Jean, e quanto tempo que eu preciso tomar esse remédio? Esse tratamento, tá, não só o remédio, ele é feito para a vida toda. Ele é um tratamento de uso contínuo. Então é diferente, por exemplo, de uma dor de garganta que você tenha, que você toma lá um antibiótico ou um remédio e ele resolve, cura. Infelizmente não é assim. Então, os processos que fazem com que o fígado produza esse colesterol a mais, genéticos inclusive, como eu falei no primeiro vídeo, eles vão estar presentes ali ainda. Então, o remédio ele consegue amenizar esses processos, mas ele não cura. Então, uma vez que o colesterol está controlado, é preciso manter o uso do remédio. Você não pode suspender, porque é tipo segurar um elástico, tá? Você está segurando um elástico, você puxa ele esticadinho, enquanto você está segurando, ele está esticado. Se você solta, ele volta a bater no seu dedo. Então, o remédio é a mesma coisa. Uma vez que a gente começa a tomar o remédio, ele precisa ser de uso contínuo. Nada impede de ser feitos ajustes no longo do caminho. Às vezes, o colesterol está muito baixo, e não que isso seja um problema, tá? A gente pode manter o colesterol bem baixo, isso é seguro. A gente já tem estudos que mostram que manter o colesterol mais baixo não interfere na produção de hormônios. Como eu disse lá no primeiro vídeo, lembrando novamente, o colesterol ele é responsável, ele é usado como matéria-prima para a produção de hormônios. Só que mesmo com um nível bem baixo, o corpo ele consegue produzir o seu próprio colesterol para a produção dos hormônios. Então, em alguns casos, algumas pessoas se sentem desconfortáveis. Poxa, doutor, está muito baixo. Nada impede da gente fazer alguns ajustes, ser flexível e eventualmente diminuir um pouco a dose e ver se aquela resposta ela permanece. Então,
Então, o tratamento e o acompanhamento eles são feitos de forma contínua, tá? Até porque a gente vai envelhecendo, a resposta aos remédios pode ser diferente, o próprio envelhecimento faz esse colesterol, essa nossa resposta ao colesterol e à alimentação ser diferente também, então a gente vai mudando ao longo do tempo e o tratamento também precisa ir mudando ao longo dos meses e dos anos. Bom, nós vamos caminhando para o final do vídeo agora, resumindo. A nossa relação com o colesterol ela é bem complexa, cada pessoa vai responder de um jeito, tanto à ingesta de alimentos mais gordurosos, quanto ao tratamento para os níveis do colesterol. Tem questões genéticas envolvidas, ambientais, e essa avaliação, como eu disse, sempre individualizada, tá? Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui abaixo nos comentários, eu vou sempre estar aqui disponível, ou lá no Instagram também, que eu sempre respondo a caixinha de pergunta todos os dias, e compartilhe esse vídeo, tá? E se inscreva no canal para que você sempre seja avisado de novas atualizações aqui, e tchau, até o próximo vídeo.